Bom dia, bom dia. Vou esperar alguém entrar aí para ver se o áudio tá bom, se não tá travando. Porque outro dia eu falei que nem uma taquara rachada aqui. E ninguém conseguiu ouvir. E aí, pai? O áudio tá bom? Tá tudo certo? Tudo numa boa? Não vou ter grandes problemas, vou precisar começar de novo a live, será? Me avisa aí se o áudio tá bom. Tá ótimo? Show! Então, deixa eu desligar aqui essa musiquinha que eu botei, porque eu pensei em fazer um clímax, mas déficit de atenção não me permite. Então, quero convidar vocês para ter um instrumento principal, que é a Bíblia, ok? A gente não faz nada sem este instrumento aqui. Lembrando que eu e o meu pai não expomos a nossa opinião, a gente tenta ser fiel ao que Deus nos diz, né? Então, por isso a gente sempre reza a oração do Espírito Santo antes de começar a live, e é isto que eu vou fazer agora. Então, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus nos acompanhe nessa manhã para falar um pouco sobre a tua palavra, que sejam ditas as palavras que o Senhor quer que a gente diga e não as que a gente quer dizer, que o Senhor guie os nossos passos. Amém. Continuamos em oração, então. Então, o evangelho que nós vamos ler hoje não é o evangelho de hoje, não é o evangelho de amanhã, mas é o evangelho de ontem. Porque tanto eu quanto meu pai nos sentimos muito tocados por esse evangelho e a gente usa muito ele como bengala para a nossa vida, como instrumento, como farol para as nossas ações. E tá faltando muito isso que Jesus estava ensinando aos discípulos dele aqui, né? Então, é muito bom a gente ter essa consciência de para quem Jesus está falando, porque muitas vezes Jesus está falando para o povo, muitas vezes Jesus está falando para os fariseus, ou enfim, aqui ele está falando para os discípulos. Então, quando ele está falando para os discípulos, ele está dando aula. Os discípulos estão estudando. E Jesus ensina os discípulos a quê? A serem como ele, né? E essa é a nossa missão. Tentar ao máximo possível ser como Cristo. É difícil, a cada minuto é difícil. Mas se a gente usar este manualzinho aqui, ó, curtinho, nós vamos cada dia chegar mais perto dessa luz que é ser como Cristo, ok? Então, Jesus está falando do tesouro. Vamos ler o que Jesus diz aqui. Não ajuntem para vocês riquezas na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Então, folha de papel, que é o dinheiro, a traça corrói. E a moeda, a ferrugem corrói também. E onde os ladrões arrombam e roubam. Então, o que o ladrão pode roubar? Bens materiais, né? Agora, o que tiver dentro aqui da tua mente, do teu coração, o ladrão não consegue roubar, nem que ele te mate, ele consegue roubar. Ajuntem sim para vocês riquezas no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde ladrões não arrombam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. Agora ele vai falar dos olhos.
A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o seu olho for bom, seu corpo inteiro será iluminado. O que a gente está olhando, gente? E com que olhos a gente está olhando aquilo? Porém, se o seu olho for ruim, seu corpo inteiro ficará escuro. E se a luz que existe em você é escuridão, quão grande será a escuridão mesma? Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que bomba! Vou chamar o meu pai aqui para segurar essa comigo também. É minha mãinha, querida. Tá bom? Bom, Cabelo. tá ótimo, tá ótimo. Parece o George Clooney. Bom dia. Pô, tive mais Bom tempo dia. para pensar na live hoje. Tu me ligou às 4h59 da manhã. Teu telefone me ligou, não fui tu que me ligou. Fiquei pensando depois, o cara preocupado como Diz ele. o que acontece entre as 3 e as 5 da manhã é um portal espiritual, né? Tá bom. Muitas informações. Não, é verdade. Muitas informações e orações que foram feitas na Bíblia, os profetas receberam informações nesses horários. Então, tá. Bom, então, bom dia. Bom dia para Lola, que tá aí, né? Tem uma fábrica de bolos que entrou aí na nossa live. Bom dia para aqueles que vão ouvir depois. A gente escolheu essa passagem porque ela tem muito significado, porque ela dá o segredo de como ir para o céu, né? Para ir para o reino de Deus. Então, tem um detalhezinho ali, uma passagemzinha que Jesus diz assim: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, pergunta retórica, não precisa responder. Em que momento está o teu tesouro? Qual é o momento que nos pertence? O passado me pertence? Não me pertence. Já passou. Eu não posso tocar nele. Eu não posso fazer nada com ele. Eu não posso alterar ele. Eu não posso usar ele, porque ele não é mais meu. Ele já passou. O futuro, eu não sei como é que vai ser. Eu posso morrer daqui um segundo e aí eu não tenho futuro. Mas o presente é meu. É meu, só meu. Não tem, ninguém mais é dono do meu presente. E ali, naquele momento presente, que é um momento, não é um segundo, é um momento, é menos que um segundo. Ali é que eu tenho que ver onde é que está o meu tesouro. No presente, naquele momento. Por quê? Porque se eu morrer naquele momento, a direção que eu estiver seguindo naquele momento, Jesus prometeu que vai ser para onde eu vou. Certo? Então, aquela parábola dos operários da vinha, alguns foram chamados e foram de manhã cedo, outros foram de meio-dia, outros foram de tarde, outros foram no último momento e tiveram todos o mesmo pagamento. Então, naquele momento do meu presente, naquele instante, o que eu estiver pensando, o que eu estiver fazendo, o que estiver me movendo é o meu tesouro. Ou não é? Ou eu não aproveito o meu presente para viver a vida feliz, em paz, de bem com todo mundo, perdoando. Não, eu aproveito minha vida para sentir raiva. Então, naquele momento, eu estarei sentindo raiva. Pela eternidade, eu vou colher aquele momento. Então, eu tenho que ser muito esperto. Ou eu esperar o momento certo, ou eu viver a vida inteira assim. Então, colocar o meu tesouro num lugar em que eu possa aproveitar ele a minha vida inteira. E, no momento que não tiver mais vida, que acabar meu sopro de vida, eu vou aproveitar esse tesouro. Agora, eu posso botar meu tesouro, como tu diz, no dinheiro, na raiva, que é muito bom de sentir, na inveja, no ciúme. Eu posso botar os meus momentos, investir o meu presente nesse tipo de coisa. Por isso que os apóstolos, depois que entenderam a mensagem de Jesus, que eles só entenderam depois, que veio o Espírito Santo, eles entenderam depois. Todos eles saíram
desesperadamente para viver a mensagem de Jesus. E eles praticamente procuraram o martírio. Por quê? Porque o momento da morte é o momento mais importante da tua vida. Não é quando tu nasce. É lá que tu decide para que lado tu quer ir. E esse momento é um momento presente. Eu acho, então, que para começar a falar, a mensagem de Jesus é muito pesada. Ele nasceu e já começou com problema. Já teve que fugir para o Egito. Ele já teve... Deus não poupou ele dos problemas, assim como não nos poupa dos problemas. Ele apenas diz assim: buscai o reino de Deus e buscai a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Certo? Então, Jesus diz assim: buscai o reino de Deus. Onde tiver o teu tesouro, vai estar o teu coração. Quando ele fala da parábola das virgens, a palavra dos operários da vinha, ele diz: o momento da tua morte é o mais importante da tua vida. O que tu está fazendo com ele, aquela hora, vai ecoar pela eternidade. E ele está dizendo... E também tem... E também, essas passagens aí que tu citou, né? Elas têm bem claro o momento do chamado, né? O momento em que o noivo chega, ou o momento que tu é chamado para trabalhar na vinha, tu está preparado para dizer sim em qualquer momento, né? Porque a questão é estar preparado, é essa preparação para o momento do chamado, né? E isso também não precisa necessariamente ser na morte, né? Agora, se tu foi chamado, tu foi escolhido, e tu não estava preparado para dizer o teu sim, é como tu deixar o cavalo encilhado passar e ir embora, né? Se Deus te chamou, se ele acredita que tu tá preparado, tu tá preparado, né? E muitas vezes a gente não acredita que está preparado para alguma missão. Por exemplo, ser mãe. Tu acha que tu nunca tá preparado para ser mãe, mas tu engravidou, Deus acha que tu já tá preparado, né? Então, eu falo em ser mãe porque é uma vocação ser mãe, né? O casamento é uma vocação, ser pai é uma vocação, né? Então, quando Deus mostra para ti que tu tá preparado, é porque tu tá. Só que tu tem o livre-arbítrio de dizer que sim ou que não. E se tu diz que não, tu vai sentir uma frustração interna que tu nunca vai conseguir suprir. Só que nem todo mundo recebe esse chamado na mesma hora que todo mundo. E aí a gente tinha decidido falar hoje sobre os pilares da fé, né? Que é a oração, o estudo e a ação. Como que eu posso fazer com que o meu caminho de vida esteja linear com a escolha que Deus fez para a nossa vida? E quando tu tá estudando a palavra de Deus, né? Quando tu tá rezando, tu consegue entrar na mesma frequência da vontade de Deus para tua vida. E aí, como é que tu sabe que tu tá preparado? É na ação. Porque quando tu tá na ação, tu consegue se sentir realizado com aquilo e tu pensa, cara, é isso que eu tenho que fazer. Porque isso me faz bem fazer isso. Né? Então, a ação, ela é o start, é engatar primeiro e ir, depois tu ter estudado e orado, né? O que tu acha sobre esses pilares da fé? Pois eu tinha alguns exemplos para dar. A gente está fazendo essas ações ali, que não é nada, mas são ações que nos movem em direção do outro. Aliás, eu queria fazer um comentário. A Bíblia, ela é um livro escrito pelos homens, inspirado por Deus, iluminado por Deus, mas escrito pelos homens. E ela conta a história dos homens com Deus. Às vezes Deus só acompanha, vai vendo o que está acontecendo. Às vezes ele interfere. Mas quando ele interfere, a partir do Novo Testamento, ele interfere através dos homens. Certo?
lá no Antigo Testamento, o dilúvio lá, Sodoma e Gomorra, eles acreditavam que o castigo vinha de Deus direto. Na verdade, não. O castigo, não. A colheita vem através dos homens. Deus não faz o bem ou o mal. Ele faz através dos homens. E nós, se nós vivermos o nosso presente em função do outro, nós passamos a não ter problema. Pode ser incrível isso que eu estou dizendo. Eu estou dando uma fórmula da felicidade? Não. Eu estou entendendo o que o Espírito Santo me inspirou para dizer nesse momento. Se eu passo o dia... Tu tá testemunhando, né, pai? Tu não tá falando porque te falaram. Tu tá testemunhando. Isso é o que tu tá vivendo. Se tu tá focado que teu saldo bancário está negativo e tu não tem como pagar as contas, tu fica desesperado e tu fica focado ali e tu não sai do lugar. Mas se tu começa a te preocupar com uma outra pessoa que está precisando, porque saiu de casa, porque não tem onde morar, porque bebe, e tu começa a ajudar, tu começa a te envolver com o problema dos outros e com as contrariedades, com as angústias, e tu começa a te envolver com um grupo que está fazendo uma ação bacana, tu começa a te envolver tentando resolver o assunto de outras pessoas, o teu problema some. Sério. Ele sai da tua cabeça e tu passa a ter paz. Se tu não está dormindo porque tu está com ciúme de uma pessoa, aí o teu ego que trabalha em cima disso, né? Os problemas que a gente tem, 99% deles são por causa do ego. 1% talvez sejam outras pessoas, mas a gente poderia resolver. Então, se tu tem problemas, e tá aí, eu não estou falando da Bíblia agora, estou falando da minha experiência. Sempre que eu foquei a minha vida nos meus problemas, eles aumentaram, porque eu estava aqui. Quando eu abri e comecei a enxergar o mundo, eu vi que outras pessoas têm muito mais problemas, e comecei a querer ajudar, começando pela minha família, claro, né? Mas existem outras pessoas no mundo. E se tu estiver focado no teu problema no momento da tua morte, o que vai ser? Onde está o teu tesouro? O meu tesouro estava em menos 5 mil no banco. O que é isso? Vou levar para a eternidade esse problema? Agora, se o teu problema é o problema do outro, ele não é teu problema, tu está ajudando ele a resolver. Certo? E Jesus prometeu que todos, seu reino de Deus é quando todos estão envolvidos com todos. Tu não é sozinho no mundo. Querer dizer assim, agora eu vou viver por mim, eu vou viver para mim. Tu não vai ser feliz. Tu não vai ter paz. Ali vai começar a aparecer problema. E cada vez vão ficar maiores. Porque tu está focado nos teus, na tua vida, na tua felicidade, nas tuas férias. Folgar, eu quero aproveitar. Até agora eu vivi, agora eu quero aproveitar. Tem sentido? A vida não tem sentido assim. E a Bíblia mostra isso. E Deus não resolve os teus problemas. Ele não está nem aí. Ele quer que outro te ajude a resolver. E o reino de Deus é quando todos estão envolvidos em resolver o problema de todos. E aí acontecem os milagres, né? Os milagres acontecem ali. Vou contar um. Estava na missa outro dia com a mãe, preocupado com que nós estávamos distribuindo os cachorro-quente e começaram a pedir meia, roupa, cobertor. E nós lá preocupados. Como é que nós vamos conseguir? Aí eu pensei assim, cara, nós estamos trabalhando para ele. Vamos pedir para ele, né? Aí, no dia seguinte, não tinha mais lugar para botar as coisas. Foi Deus que deu? Não foi. Outras pessoas deram. Até dinheiro deram para a gente comprar as coisas. Né? E a gente botou um avisozinho só lá que estava fazendo uma ação e que precisava ajudar. Então, o reino de Deus é quando as pessoas entendem que, através das pessoas, os católicos ou não católicos, acontecem os milagres. E um tem que estar envolvido com o problema do outro. Cair fora, naquela horinha, naquele instante que tu morresse, tu tá pensando só em ti, ferrou, para não dizer outra coisa. Pode continuar agora. E essa perspectiva de vida tem tudo a ver com a segunda parte da passagem, que é a parte do olho.
me faz tanto sentido essa frase, sabe? Porque eu olho, eu comprei essa lente. Eu comprei essa lente que Deus quer que a gente use no nosso olho. Entendeu? Esse óculos eu procuro usar. E eu me dou conta quando eu não estou usando ele. Entendeu? Se o olho for bom, seu corpo inteiro ficará iluminado. Cara, tu consegue ver defeito em tudo se tu quiser. A vida, ela é uma miséria se tu quiser. As pessoas são ruins se tu quiser. O teu ambiente de trabalho é muito péssimo se tu quiser. Só que se tu vestir essa lente de Jesus, se o teu olho for bom, tu vai perceber os milagres acontecendo através das pessoas. Tu vai perceber como é bom ter um trabalho, como é bom ter uma casa, como é bom ter acordado de manhã cedo. Então, a gente tem que se focar também em usar a lente de Jesus. Porque se teu olho for ruim, no teu corpo inteiro será escuro, ele está dizendo aqui. Tudo fica ruim. Tu vai ficar doente. Se tu tiver olhando a vida nessa perspectiva. E como a gente tem as redes sociais hoje, a gente percebe, às vezes tem uma foto de uma mãe brincando com um bebê. Aí tu vai ler os comentários, nossa, porque eu não seguraria assim essa criança. Nossa, porque eu não brincaria no ar livre desse jeito, porque pode cair um piano na cabeça da pessoa. Sabe, as pessoas conseguem ver coisa ruim em tudo. E não faz mal para quem tá ali na foto, por exemplo. Faz mal para ela, que nada tá bom. É que nem aquela frase que eles disseram que Jesus estava distribuindo pão e peixe para a turma e esse pão tem glúten e o outro. Eu não como carne. Eu não gosto de peixe mal passado. Então fica estranho, né? Porque tu não tá vivendo o presente, tu tá só querendo achar um defeito na coisa, né? Mas aí o que tu falaste é muito importante. Como é que tu abastece o teu olho de boas informações? Ali vem aquele tripé que a gente tinha proposto fazer a live, que é oração e estudo, né? Oração e estudo. Como é que tu vai colocar para dentro de ti informações boas para começar a ver o mundo de outra forma, não ver só o problema? Através de muita oração, né? Que nem aquela história que eu contei. Nós estávamos na missa. Nós estávamos na missa. E ali alguém falou lá, o padre, um comentário, alguém leu, foi num salmo, que diz assim, tu tem que confiar em Deus. Aí eu penso assim, o que estou fazendo aqui? Eu estou cheio de problema. E Jesus diz que não é para a gente ter problema, não. A gente se preocupar. Se tu te preocupa, tu não resolve o problema. Então eu disse, cara, botar na mão dele, porque ele vai resolver o problema. E realmente aí o nosso problema passou a ser como é que a gente ia distribuir tanta coisa. Porque era muita coisa. Ninguém acredita. E a gente ganhou de roupa e agora cobertor e meia. E aí a gente já ganhou café para fazer café até o final do ano para eles. E as pessoas perguntando o que vocês precisam, porque as pessoas precisam disso. As pessoas querem ajudar o outro. Mas é difícil ação, né? Tu te mover para fazer isso, porque o teu tempo está muito ocupado. Então tu prefere, e é melhor que faça isso, delega para um terceiro que esteja fazendo, né? Ou vamos dizer que tu está com vontade de participar do reino de Deus, ajudando as pessoas, mas tu não tem tempo, teu tempo é curto. Ajuda alguém que está ajudando. A gente precisa dessas pessoas que não têm tempo, mas têm recurso, né? Porque a gente está disponível para isso. Claro que não são todos que estão disponíveis. Que bom que a gente não vê novela, que a gente não está ocupado com lendo um livro. A gente tem tempo durante a noite para ajudar os outros. Mas tem gente que já criou a sua rotina e não quer. Pega e ajuda alguém que está ajudando. Tanta entidade. Cara, os mercados de Caxias agora têm um espaço para roupas usadas e para dar comida. Está cheio sempre. O caxiense gosta de ajudar. Gosta.
Gosto. Se tem um pobre passando fome, é Agora, porque quer, porque tem só ir atrás de uma entidade dessas que eles dão comida, eles dão até casa. Então, as pessoas têm que se envolver. Quando tu olha para aquele lugar que tem lá no mercado, que tem para depositar roupa, pensa, quanta roupa tu tem no guarda-roupa que tu não está usando? Abre as mãos, dá para o universo, deixa movimentar isso aí, não deixa parado. Né? Vai lá na tua despensa ver o que vai vencer daqui a um mês e dá. Tu não vai usar. Deixa vencer, tu bota fora. Agora, pegando esse exemplo, já que a gente está usando o exemplo da ação ali dos cachorro-quente, que virou a ação das cobertas, que virou a ação das roupas e agora virou a ação das meias, tudo junto, do café. É desde janeiro que a gente está fazendo isso. Toda semana. E orando e não esperando nada. E desde o último mês, começou a vir muito, 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 muito. Então, assim, o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. Essa frase é clichê, mas ela é real. Se tu tá fazendo um trabalho genuíno para Deus, única e exclusivamente para ajudar, Ele não vai te responder na hora. É desde janeiro que isso está acontecendo. E vocês, nós, família, tirando do nosso bolso. Não, a missão é essa. Nós vamos fazer, nós vamos fazer, nós vamos fazer. Nunca cogitamos parar desde que cogitamos começar. E agora a história está se movimentando, parece que a engrenagem está se movimentando sozinha, né? Mas, às vezes, a pessoa diz assim, pô, mas eu decidi fazer essa ação, Deus não está me ajudando. Cara, às vezes ele vai levar 1 ano, talvez 10, para te dar a resposta de que tu tá no caminho certo. Agora, a paz que a gente sente na hora que a gente está ajudando outra pessoa, ela realmente excede todo o entendimento. A gente não quer, a gente quer achar recurso para continuar, porque é muito gratificante. Tu começa a ter vínculo com aquelas pessoas, né? Paulo, a gente entrevistou aqui na tua live o André. O que ele faz? Ele leva alegria, ele leva paz, ele leva um pouquinho de esperança, de otimismo para os que estão doentes no hospital. A gente entrevistou o Fernando. O que o Fernando faz? Ele vai lá no presídio toda semana para ajudar, para levar uma mensagem, e ele também leva dinheiro que ele administra lá de uma entidade, sei lá do que, às vezes falta água, às vezes falta carne, às vezes falta leite lá no presídio, e ele já providencia, não deixa faltar. E ele dá tanto conselho, ele leva mensagem para as famílias que estão, o preço às vezes não tem notícia, porque não vão visitar. Nós entrevistamos a Lucila, que foi quem nos inspirou para fazer, que faz essas ações todas, e ela, fora a vida dela, que é uma ação, né? Comandar aquele setor do Unimed que atende em casa, e os velhinhos, que às vezes a família não estão nem aí, não dão as dietas, então eles vão atrás, eles cuidam de todos os problemas que tem com as funcionárias. Então, nós colocamos ali diversas formas que a pessoa tem de agir. Tu não precisa agir ali tirando dinheiro do bolso, não precisa. Agora, tu tem que orar e tu tem que ver, assistir essas coisas e dizer, bom, o que eu quero fazer? Eu quero, então, só quero sair na rua, quando eu saio na rua, levar um sanduíche comigo. Ou alguma coisa que sobrou do almoço lá, uma polenta. A pessoa está precisando. Normalmente, esse pessoal de rua ali está com fome. Eu vi agora, nós estamos participando ali no sábado, hoje, dessa alimentação e da acolhida do sem-teto na frente do Carmo. Cara, o que aqueles caras comem? Eles estão morrendo de fome quando eles chegam. E eu não sei se porque eles sabem que vem aí, então eles não se preocupam em pegar aquelas comidas dos contêineres de lixo durante a... Está me ouvindo bem? Eles não se preocupam, eles passam um dia pensando naquela comida, né? Porque é uma comidinha quente, bem feita, e nós comemos depois que termina, o que sobra lá, a gente pega e come um pouquinho. Tá
ótima aquela comida. Dá para servir em casa. Não é uma comida assim, bastantão. É feito com muito carinho, com bons ingredientes. Então, as pessoas que estão lá envolvidas, elas estão felizes. E as pessoas que estão sendo atendidas estão felizes. Tem alguns que estão drogados, tem alguns que são drogados. Eles não estão lá na hora, mas eles estão, que bebem. Então, eles têm certa dificuldade de locomoção, mas eles não estão tristes. Eles estão felizes, porque eles estão sendo acolhidos e o ambiente é um ambiente de paz. Então, tu procura aquele ambiente, quando tu está lá naquele momento, tu não tem problema. Teus problemas viram nada. E aquele momento é o momento de dizer assim, se eu morresse agora, né? eu estou no lugar certo, né? Não é lá no banco olhando teu saldo que tu vai salvar tua alma. Mas para chegar ali, tu tem que ter muita oração, tu tem que ter entrar em sintonia com Deus e com o que Ele quer. E aí tu vai ter exemplos para contar da tua vida. Como é que a gente chegou também a esse pequeno passo, né? Porque eu sinto que isso é um pequeno passo que a gente deu na fé. A gente tem o hábito de ler o Evangelho todo dia. Aí, o que Jesus quer nos dizer? Daí a gente fica meditando naquilo o dia inteiro. Mas eu não entendo, isso aqui é uma linguagem difícil, não sei o quê. Reza, então. Então aí vem o outro pilar. Ora, pede para Deus iluminar. O que Ele está querendo te dizer? Porque a gente realmente não consegue entender o idioma de Deus se a gente não ora, pedindo para o Espírito Santo nos explicar. E aí depois que a gente entende o que Deus quer nos dizer, e tu diz, mas como é que eu vou viver isso? Aí Ele diz, para de viver para ti. Faz pelo outro, que aí tu vai sentir o que o Evangelho está querendo te dizer. Aí tu entende que tu não precisa nem saber ler. Que quando tu estiver na rua agindo ou respeitando, o tempo da gente é a maior doação. Porque não precisa a pessoa ser uma necessitada. Outro dia a gente parou e deixou quantos cachorro-quente para os enfermeiros na UPA? São e o café, pessoas eles adoraram. E o café? São pessoas necessitadas que passam frio e fome todo dia? Não, mas eles estavam com fome naquela hora. E Deus nos levou até lá. Entendeu? Então, assim, não é fome de comida, não é isso. É fome de tempo, de que alguém se preocupou contigo. Alguém ficou 2 minutos ali te servindo um café e um cachorro-quente sem esperar nada em troca. Então, e quem que está ganhando com isso? Nós. Porque a gente sente que na nossa miséria a gente consegue fazer alguém se sentir por 5 minutos melhor do que estava se sentindo há 5 minutos atrás. E aí a gente pensa, eu sou tão miserável e eu consegui fazer aquela pessoa dar um sorriso, sabe? E aí tu entende que tu pode ser um milagre na vida de alguém também. Então, por isso que é tão importante essa frequência de oração, estudo e ação. Oração, estudo e ação. Porque a gente começa a entrar na engrenagem de Deus e ver que a nossa vida é maravilhosa. Mesmo que a gente esteja cheio de problemas, os problemas não vão embora, mas eles também não vão aumentar porque tu tá fazendo isso. Eles vão se dissolver. E uma coisa assim que é importante, nós fazemos essa live há muito tempo, eu e tu. A gente já passou um tempo sem fazer. Quando tu dissesse antes aí, ninguém pode mudar a tua cabeça, a tua opinião. Cara, o diabo tá aí o tempo todo para fazer isso. Ele está se esforçando e às vezes ele consegue. Ele consegue mexer com a tua cabeça para não fazer. Então foi mais fácil para nós passar um tempo sem fazer a live, que a gente passou, do que eu imagino a gente não em uma semana levar o cachorro quente. Porque é um compromisso que a gente tem muito maior com a ação. Porque aquilo que nós estamos fazendo é conversar, né? Mas a ação que envolve o outro. Então sempre tu pensa assim, eu tenho que fazer alguma coisa.
O evangelho não está te dizendo só para tu rezar, para tu ter fé. O diabo tem fé. Mais do que qualquer um. Ah, eu tenho fé em Deus. Essa fé está fazendo o quê contigo? Onde é que tu está indo com ela? Tu comprou a passagem, mas não embarcou no ônibus. Essa fé não é para tu viver, só viver, é para tu fazer alguma coisa. Se tu não te move, como é que é a frase aquela? Que coisas te movem quando te moves? O que te move, o que te move quando te move, né? Eu pensei nela também. Eu ouvi essa frase uma vez, eu pensei, cara que fez essa frase, não sei se ele está na Bíblia, mas fantástico, né? Outra coisa. Acho que foi o Cortella que falou. Não, mas eu conheço ela né? muito antes do Cortella. Outra coisa, que tem os árabes, eles dizem uma frase que eu também acho fantástica, que a Mozara me ensinou. Confia em Deus, mas amarra o teu camelo. Quer dizer, não é só ter fé, cara. Tu tem que fazer aquilo que a fé está te ensinando a fazer naquele momento. Então, confia em Deus, mas amarra o teu camelo. Ele vai embora. Então, cuida das tuas coisas. Cuida dos teus primeiro. Dos teus, aqueles que estão perto de ti. Aqueles que sabem a tua história, aqueles que te acompanham a vida inteira. Tu tem um tio que está doente, tu tem alguém que faz tempo que tu não vê, que tu não fala. Liga para perguntar como é que tá, se precisa de alguma coisa. De repente, tu vai mudar a tua vida em função disso. Aquela pessoa não está se abrindo para ti. Às vezes, o WhatsApp tá aí, facilita tanto a gente perguntar para as pessoas, oi, como é que tu tá? Né? Não custa nada. E já que nós estamos falando de exemplos e frases, né? Vou falar do Bob Marley. Do nada aqui, né? O Bob Marley tomou um tiro uma vez, né? De um cara. E aí, no dia seguinte, ele subiu no palco, porque o Bob Marley, ele tinha a filosofia dele de fazer as pessoas se sentirem bem, felizes e levar uma mensagem através do reggae, da música dele, né? E aí perguntaram para ele, nossa, mas tu nem se recuperou e tu já tá em cima do palco cantando. Aí ele disse uma frase que também é uma frase que eu carrego comigo. O mal não descansa um dia. Por que eu vou descansar? Né? E aí, que nem tu disse, o diabo tem muita fé. E ele não descansa um segundo. Ele não descansa. O cara entendeu... Ele entendeu a mecânica da ação. Por isso que a penúltima frase do Pai Nosso, que Jesus fez o Pai Nosso, a oração perfeita. A penúltima frase diz assim, não nos deixeis cair em tentação. Porque ele sabe que a tentação está sempre do nosso lado. É sempre mais fácil não fazer. É sempre mais fácil fazer errado. É sempre mais fácil eu fazer aquilo que me dá prazer para mim, né? É mais fácil eu sentir raiva do que sentir amor. É prazeroso quando tu está dentro do teu ego, revoltado, querendo acabar com o mundo. Mas aí se tu bota amor, de repente tu vê, Pedro caminhou sobre as águas. Ele só pediu para Jesus, só vem, ele disse, tá, e ele foi. Naquele momento, ele se entregou à vontade de Jesus. E quando ele pensou em duvidar, ele afundou. Então a gente não é nada se não faz por ele. Tem que entender também que a tua ação é feita, motivada por dentro por ele. E ali tu vai pedir para Deus em nome de Jesus, porque tu estás em sintonia com ele, e Deus vai te dar. Mas Deus não te dá, alguém vai te dar. E tu tem que estar envolvido com esse reino. Né? Quantas vezes a gente está decidindo cachorro quente e o cara diz assim, é tudo que eu queria. Ele não quer casa, ele não quer coberta, ele queria uma comida. E a comida veio. Fui eu que entreguei? Estava fazendo um trabalho inspirado por Deus. Então, nós estamos falando do exemplo do cachorro, porque qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. O que a gente não pode é não fazer. E esperar, um dia eu vou fazer, o dia que eu tiver tempo. Quando acabar a novela, quando acabar o livro. Agora eu estou cansado porque eu trabalhei o dia inteiro, levantei às 5 da manhã. Não vou fazer. Não, agora é a hora
de fazer. Porque, como eu falei, o presente é o único momento que te pertence. Tu não manda no teu passado e tu não manda no teu futuro. Tu manda no teu presente. O que tu está fazendo com ele agora, nesse instante? Perfeito. E é isso que a gente tem que refletir na nossa vida, né? Nosso tempo está se terminando. Então, é isso que a gente queria passar um pouco aqui, né, Pai? Não para as pessoas, mas para nós, principalmente, né? Porque a gente tem que alimentar a nossa fé com as verdades de Deus. Porque amanhã a gente já não... O mundo já engoliu as verdades da nossa mente. Então, a gente tem que sempre se reabastecer da verdade para se lembrar do propósito, para se lembrar, tá, mas eu estou fazendo o que aqui nessa terra? Não é possível que seja só levantar, tomar café, vir trabalhar, cuidar da criança, não sei o quê, e dormir, levantar, não sei o quê. Sabe? Não é possível que seja isso só a vida. E não é. Só que tu só percebe que não é quando tu bota o pé fora da tua vida e entra na vida dos outros. Deus quer que tu se meta na vida dos outros, mas não negativamente, para auxiliar. Vai lá, olha pro lado. Tua vida tá muito boa. Sabe que olha o cara ali. Tem uma outra comparação que eu gosto muito também, que o mundo é um relógio, né? Cheio de engrenagens. E tu é uma dessas engrenagens. E aquele relógio inteiro só funciona se tu estiver lá, engatado nas outras engrenagens. Sozinha, girando, tu não faz nada naquele relógio. Tu nem gira, porque tu não tem a força da bateria. Então, a bateria do relógio, a corda, sei lá, é Deus. E nós somos as engrenagens. Mas o relógio inteiro só vai funcionar direito se eu estiver ali, encaixado nas engrenagens certas. E isso se chama vocação. E a gente tem que rezar para saber qual é a vocação, qual é o meu lugar no mundo, o que eu tinha que estar fazendo nessa hora. Era isso que eu tinha que estar fazendo? Eu vim até aqui, eu sou uma criatura maravilhosa, minhas sinapses todas acontecem de forma extraordinária, as reações químicas do meu corpo, tudo acontece. Deus me deu tudo isso para quê? Para eu estar aqui agora fazendo o quê? Coçando o saco? Quem não tem, coçando outra coisa. Então, assim, o que eu tenho que fazer? E aí, quando eu faço uma coisa que me dá paz, que me dá uma recompensa interior, que eu sinto que eu estou... é isso que o mundo precisa que eu faça. Ali eu encontrei o meu lugar no mundo. Agora, se eu penso só em mim, só dentro de mim, do meu ego, eu não encontrei meu lugar no mundo. Eu vou fazer falta. Eu vim para algum motivo, então eu vou fazer falta se não fizer isso. E os sentimentos mundanos, o sentimento da carne, os apelos do ego são muito mais fortes, que é aquela não nos deixeis cair em tentação. A tentação é sempre eu querer eu de mim. Mas Jesus fala o evangelho inteiro que tem que fazer, não tem só que rezar. A fé move montanhas, mas a montanha tem que se mexer. Alguém vai te ajudar a mexer essa montanha. Não é assim que tu vai olhar para o morro e ele vai sair. Não, tu tem que fazer a coisa acontecer. A fé é tu acreditar que vai acontecer. Mas vai acontecer o que Deus quiser, quando tu entrega na mão dele. Então a gente tem que parar também de querer ensinar a Deus como trabalhar, de ensinar a Deus que horas ele tem que trabalhar, que horas coisas tem que fazer. A gente tem que entregar. Isso é a fé, né? E a oração e o estudo nos aproximam disso, porque a gente começa a entender como é que Deus funciona e entregar. Então a gente tem que entregar. Só que o que Jesus disse aquele dia que ele tinha que alimentar 5.000 pessoas? O que a gente tem aqui, né? Então, Jesus olha para ti e diz assim, ó, o que tu tem na mão? Quais são as ferramentas que tu tem? Ah, tá aí, agora eu faço o quê? Olha pro lado. Se tu olhar pro lado, tu já sabe o que tu tem que fazer. Então, ele não tá pedindo para ti ir pro Alasca, numa missão extratropical. Não, ele tá pedindo, tu tem uma caneta na mão, então com essa caneta tu vai fazer alguma obra com ela, com alguém que esteja precisando. O que tu tem na mão?
Quais são as tuas faculdades mentais? E tu vai usar o que tu tem. Não é nada. A vida tem te preparado para te chegar neste momento com as ferramentas que tu tem para fazer algo extraordinário por Deus. Aí nós Não ignora a tua estamos bagagem. distribuindo cachorro quente e cafezinho. Fomos cair na pior boca de fumo de droga de Caxias, no meio do... Caímos lá. E aí eu, apavorado, tentando dar ré no carro, me mandaram apagar a luz e eu disse, bah, vou morrer aqui. E a Paulinho, o senhor quer um cafezinho? O senhor quer um café? Quer um cachorro quente? Quer dizer, tinha entregue mesmo nas mãos dele, nem se deu conta do que estava acontecendo. Então eu acho que assim, Deus vai te ajudar, se tu quiser. Se era para acontecer alguma coisa, acontecia. Porque lá estava com tudo, tempestade perfeita. Estava armada. Nem conseguia dar ré no carro. De tantos carros, tanta gente que tinha ali, as ruazinhas estreitas, não sei como é que era. Nunca mais vamos para aquela banda. Meu GPS cortei aqui na região da cidade. Caímos no meio do meio. Já fizemos uma missão lá. E tu lá, só quer um cafezinho? Só quer... Os caras, não entra a polícia lá. A polícia não entra. É verdade. Ai, gente. Mas tudo bem. Mas a gente tá junto com a gente. A gente só se deu conta, mas a gente só se deu conta mesmo do perigo que a gente passou quando a gente já não estava mais lá. Porque na hora que a gente estava lá, a gente estava se sentindo protegido. A Rola só se deu conta 2 semanas depois, quando nós contamos. Nossa, que susto, né, mãe? O delay do susto. É isso aí. Mas eu acho e o Bruno junto, né? O Bruno junto, tranquilo, né? Tranquilo, né? Mas... Fazendo perguntas. Mas eu acho assim, a gente tem que se colocar a serviço. Porque naquele momento, aquele instante que nem eu falo, a gente estava muito bem. Tá. A gente estava com um saldo muito positivo no reino de Deus, como Jesus diz aqui, né? Ajuntem sim para vocês riquezas no céu. E é isso que a gente está fazendo. Quer dizer, a gente busca fazer isso, né? Não quer dizer que todo dia a gente não peca, não cai, não decepciona a vontade de Deus e fala sem paciência com as pessoas. Ontem a Manu encheu o olho de lágrima e disse para mim assim, mamãe, não grita. Ela falou, eu achei que eu não estava gritando. Eu só estava com falta de paciência. Ela olhou, não grita, mamãe. Eu pensei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Calma, pouco, sabe? Então, todo dia a gente falha, e muito. Então, nós não é dois santos falando aqui. Então, para finalizar, já que a gente ia terminar 10 minutos atrás, para finalizar, eu só queria dizer assim, o que a gente tem que buscar, os tesouros que a gente tem que buscar, são os tesouros que nos trazem a paz. A paz do Senhor. Então, pensar o tempo todo que a nossa vida tem que ser em busca da paz. E a nossa paz não pode existir enquanto tem alguém sofrendo no mundo. Então, o que eu posso fazer como, né, o passarinho que vai lá jogar uma gotinha de água na floresta pegando fogo? O que eu posso fazer para me sentir em paz, de que eu realmente estou atendendo a minha vocação e fazendo aquilo para o qual eu vim ao mundo. E melhorando o mundo, né? Fazendo o mundo ficar um pouco melhor. Shalom. Isso aí. Shalom. Te amo, pai. Obrigada. Obrigada por vocês. Obrigada, Moni, mãe, bom, Mari. Mariana, tá por aí também. Quem é que tá mais aqui? Deixa eu ver. Consigo ver? Não, acho que não. Estamos bem acompanhados. O Daniel estava aí. Daniela. Estamos bem. Daniel. Daniel Alves, ó. Tudo bom? Amigão. Eu não consigo ler porque tem a minha cara na frente dos inscritos. Então, obrigada, Moni. Então, nós vamos
tentar continuar fazendo as nossas lives. Então, beijo, eu tenho que trabalhar que os clientes já estão chegando. Beijo. Amo você. Beijo, tchau.